Mar de sabedoria. A reflexão de vida que revela a resposta de Deus para a alma cansada. Tem um tipo de cansaço que não aparece no rosto o tempo todo, mas pesa na alma o dia inteiro. Você continua fazendo o que precisa ser feito, responde pessoas, tenta manter a rotina, sorri quando é necessário. Mas por dentro alguma coisa já não consegue acompanhar o mesmo ritmo. O corpo até se move, mas a alma arrasta. E o mais difícil é que esse tipo de dor quase nunca faz barulho. Ela vai se acumulando em silêncio, entre uma preocupação e outra, entre uma oração sem resposta aparente e mais um dia em que você tenta ser forte para não desabar. É justamente nesse lugar escondido, onde ninguém vê direito o que está acontecendo dentro de você, que Deus costuma começar as obras mais profundas. Muita gente pensa que alma cansada é sinal de fraqueza espiritual. Muita gente acredita que se a fé estivesse realmente forte, o coração não estaria tão abatido, a mente não estaria tão sobrecarregada, a vontade de sumir por alguns instantes não apareceria com tanta frequência. Só que a verdade é outra. Há momentos em que a alma não está cansada porque você se afastou de Deus. Há momentos em que ela está cansada porque você lutou demais, carregou pesos demais, suportou pressões demais e ficou tempo demais tentando não demonstrar o que estava sentindo. E quando isso acontece, até o silêncio parece maior, até a noite parece mais longa, até a oração parece mais difícil de sair. Talvez ninguém tenha percebido o quanto você está exausto por dentro. Talvez as pessoas à sua volta só enxerguem a parte da sua vida que continua funcionando. Talvez até quem convive com você não imagine quantas batalhas invisíveis estão acontecendo dentro do seu peito neste exato momento. Mas Deus vê. Deus vê o cansaço que você não contou para ninguém. Deus vê a lágrima que você segurou. Deus vê a ansiedade que você tentou esconder. Deus vê o peso que você carrega. Quando sua cabeça encosta no travesseiro e o corpo pede descanso, mas a mente não se cala. E se Ele vê, então o seu sofrimento não está perdido no vazio. O seu cansaço não está sendo ignorado pelo céu. Este vídeo não é para quem quer apenas ouvir palavras bonitas. Este vídeo é para quem precisa respirar por dentro. É para quem chegou num ponto em que não quer mais fingir que está tudo bem. É para quem precisa entender que o silêncio de Deus não é abandono, que a demora de Deus não é descaso e que a alma cansada não está fora do alcance da misericórdia dele. Existe uma resposta de Deus para esse lugar onde você está hoje. Existe uma direção de Deus para essa confusão que tenta tomar conta da sua mente. Existe um cuidado de Deus alcançando áreas da sua vida que talvez ninguém mais consiga tocar. Então fique até o fim, porque o que parece apenas cansaço pode estar revelando algo mais profundo. Pode ser que Deus não esteja apenas querendo aliviar a sua dor. Pode ser que Ele esteja querendo tratar a raiz, restaurar seu interior e te ensinar a ouvir a voz dele de um jeito que você nunca ouviu antes. E quando essa verdade entra no coração, a alma começa a entender que ainda existe esperança, ainda existe resposta e ainda existe um caminho, mesmo quando tudo por dentro parecia estar perdendo a força. É exatamente aqui que começa a virada. O cansaço da alma nem sempre vem do que aparece. Nem sempre o que está te desgastando é aquilo que todo mundo consegue ver. Às vezes o problema que mais pesa não é a conta para pagar, a discussão que aconteceu, a porta que ainda não se abriu ou a notícia que te abalou. Muitas vezes, o que mais esgota a alma é o acúmulo. É o que foi ficando guardado. É a decepção que você nunca teve tempo de processar. É a oração que você fez com lágrimas e, na sua percepção, ficou sem resposta. É o peso de ter sido forte em dias demais, por tempo demais, sem encontrar um lugar seguro para descansar de verdade. A alma não se cansa de uma vez só. Ela vai cansando aos poucos. Vai cansando quando a pessoa engole o choro e continua. Vai cansando quando ela diz que está tudo bem, só para não precisar explicar o que nem ela mesma consegue colocar em palavras. Vai cansando quando ela tenta manter a fé viva, mas por dentro carrega perguntas que nunca foram respondidas.
Vai cansando quando o coração acumula frustrações, culpas, medos, pressões e esperas longas demais. Chega uma hora em que o sofrimento já não tem uma causa única. Ele virou um peso espalhado por dentro. É por isso que muita gente se confunde ao tentar entender o próprio estado emocional e espiritual. A pessoa olha para a própria vida e pensa: eu não deveria estar assim. Afinal, continuo trabalhando, continuo vivendo, continuo lutando, continuo orando. Mas o fato de você continuar não significa que você esteja bem. Tem gente que continua funcionando enquanto a alma vai se desgastando em silêncio. Tem gente que aprendeu a sobreviver, mas não percebeu o quanto está ferida por dentro. E esse é um dos pontos mais delicados da caminhada. Quando o sofrimento não se apresenta de forma escancarada, ele pode permanecer escondido por muito tempo, corroendo a paz, drenando a esperança e enfraquecendo a capacidade de enxergar a ação de Deus. Muitas almas estão cansadas não apenas pelo que viveram, mas pelo que carregam sem dividir com ninguém. Há um peso enorme em ser o suporte de todo mundo e não se permitir cair. Há um peso enorme em ter que parecer equilibrado quando o coração está confuso. Há um peso enorme em continuar acreditando, mesmo depois de muitas decepções. E é nesse ponto que a pessoa corre o risco de interpretar o próprio cansaço de forma errada. Ela pensa que está falhando, quando na verdade está sobrecarregada. Ela pensa que sua fé diminuiu, quando na verdade sua alma está pedindo socorro. Ela pensa que Deus se afastou, quando na verdade só chegou no limite de forças que vinha tentando sustentar sozinha. Preste atenção nisso, porque esse entendimento muda tudo. O cansaço da sua alma pode não estar vindo apenas do que aconteceu hoje. Pode estar vindo de camadas acumuladas de dor, espera, medo e desgaste que foram ficando dentro de você ao longo do tempo. E enquanto essa raiz não é percebida, a pessoa tenta tratar só a superfície. Só que Deus não olha apenas para o que aparece. Deus enxerga o que foi se formando em silêncio dentro do coração. E quando ele começa a responder, muitas vezes ele não toca primeiro no cenário externo. Ele toca exatamente no ponto escondido que ninguém viu, mas que já estava consumindo suas forças por dentro. É aí que a próxima verdade se torna tão necessária, porque quando a alma se cansa, ela também começa a enxergar tudo de maneira distorcida. Quando a alma cansa, a pessoa começa a interpretar tudo errado. Quando a alma está cansada, o problema não é só a dor que ela sente. O problema também é a maneira como ela começa a enxergar tudo ao redor. O coração ferido altera a leitura da vida. A mente sobrecarregada já não interpreta os fatos com clareza. E aquilo que antes parecia apenas uma fase difícil passa a ser sentido como se fosse uma sentença. É nesse ponto que muita gente começa a sofrer duas vezes. Sofre pelo peso que está carregando e sofre também pelas conclusões erradas que tira no meio do cansaço. Uma alma cansada quase sempre exagera o tamanho da noite e diminui a percepção da luz. Não porque a pessoa queira ser negativa, mas porque o desgaste interno enfraquece a capacidade de discernir. Então o silêncio vira abandono, a demora vira rejeição, a luta vira prova de que Deus não está vendo, a fraqueza vira culpa, e a ausência de respostas imediatas vira a sensação de que nada vai mudar. Perceba como isso é sério. O cansaço não machuca só as emoções. Ele também mexe com a forma como a pessoa entende o que está vivendo. É por isso que, em muitos momentos, a pessoa não está apenas abatida. Ela está confusa. Ela começa a olhar para si mesma e pensar que está falhando com Deus. Começa a acreditar que sua fé diminuiu porque suas forças diminuíram. Começa a sentir vergonha por estar fraca, em vez de compreender que está sobrecarregada. E pouco a pouco vai criando dentro de si uma narrativa perigosa. A narrativa de que se está difícil demais, então Deus deve estar distante. Se está demorando demais, então Deus deve ter se calado. Se o coração está apertado demais, então talvez a oração já não esteja chegando. Só que nem toda conclusão que nasce da dor vem da verdade. Muitas pessoas espirituais se ferem ainda mais porque tentam analisar a própria vida no auge do esgotamento.
E esse é um dos momentos menos seguros para interpretar a realidade. Porque, quando a alma está sem forças, tudo parece mais definitivo do que realmente é. A porta fechada parece permanente. O deserto parece sem fim. O erro do passado parece imperdoável. A sensação de solidão parece prova concreta de abandono. O medo tenta assumir o lugar da lucidez. A tristeza tenta ocupar o lugar da esperança. E, sem perceber, a pessoa começa a chamar de verdade aquilo que na realidade é só o eco do seu cansaço. A Bíblia mostra de muitas formas que o ser humano em dor profunda pode perder a clareza por um tempo. Não porque Deus tenha se afastado, mas porque o sofrimento pesa sobre a percepção. Por isso, nem tudo o que você sente no auge do abatimento define corretamente o que Deus está fazendo. Nem tudo o que sua mente repete em dias escuros merece ser aceito como direção. Nem tudo o que a sua emoção te mostra é a fotografia completa da realidade. Há momentos em que o coração precisa ser acolhido, mas também precisa ser corrigido pela verdade, porque a alma cansada é vulnerável a acreditar no que parece e não no que Deus já disse. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Talvez o seu interior esteja tão sobrecarregado que você começou a achar que Deus se esqueceu de você. Talvez tenha interpretado a demora como recusa. Talvez tenha confundido fraqueza com fracasso. Talvez tenha olhado para a sua dificuldade de orar, de se alegrar, de se levantar com a mesma disposição de antes e concluiu que alguma coisa morreu dentro de você. Mas preste atenção. O fato de você estar cansado não significa que Deus tenha saído do seu caminho. O fato de você estar confuso não significa que o céu esteja confuso sobre você. O fato de você não conseguir ver com clareza agora não significa que Deus deixou de agir. Esse é um ponto decisivo da caminhada. Porque enquanto a pessoa interpreta tudo errado, ela reage errado também. Ela se afasta quando mais precisa se aproximar. Ela se cala quando mais precisa derramar o coração diante de Deus. Ela se condena quando mais precisa de misericórdia. Ela se apressa em desistir quando ainda existem capítulos que Deus não terminou de escrever. E é por isso que entender essa verdade é tão importante. O cansaço da alma pode distorcer a sua leitura do processo, mas não pode alterar a fidelidade de Deus. Ele continua sendo quem é, mesmo quando você está sem forças para perceber. E é exatamente aqui que começa uma virada profunda. Porque se o cansaço te levou a interpretar o silêncio como abandono, agora você precisa descobrir o que esse silêncio realmente significa. E a próxima verdade pode mudar a forma como você enxerga tudo o que está vivendo hoje. O silêncio de Deus não significa ausência. Uma das dores mais difíceis de suportar é continuar orando e não perceber resposta imediata. Não é fácil falar com Deus no meio do sofrimento e, mesmo assim, sentir que tudo continua em silêncio. Para uma alma cansada, esse silêncio pesa ainda mais, porque quem já está sobrecarregado por dentro não lida apenas com a demora. Lida com a tentação de transformar a demora em abandono. Lida com a sensação de que o céu fechou. Lida com o medo de estar clamando para um Deus que decidiu não responder. E é exatamente nesse ponto que muita gente começa a se machucar por dentro com interpretações que Deus nunca deu. O silêncio de Deus não significa que ele foi embora. O silêncio de Deus não significa que ele perdeu o controle. O silêncio de Deus não significa que a sua dor deixou de ser vista. Muitas vezes, o que você chama de silêncio é um tempo em que Deus está trabalhando numa profundidade que os seus olhos ainda não conseguem medir. Porque Deus não age apenas no que é visível, ele age também no invisível. Ele não cuida apenas das portas que você quer ver se abrindo, ele cuida da estrutura interior que precisa estar pronta para o que ainda vem pela frente. E essa é uma verdade difícil para a alma apressada, mas libertadora para o coração que aprende a confiar. Pense em quantas vezes você já desejou uma resposta rápida, clara, definitiva. Uma mudança externa que resolvesse tudo de uma vez. Uma virada tão evidente que não deixasse espaço para dúvida. Só que Deus nem sempre responde assim. Há momentos em que ele silencia diante da sua ansiedade, não por indiferença, mas porque está tratando a raiz do que te faz sofrer.
Há momentos em que ele não altera imediatamente o cenário, porque primeiro quer fortalecer você dentro dele. Há momentos em que ele não tira o peso na mesma hora, porque está ensinando sua alma a descansar nele, e não apenas nas circunstâncias favoráveis. É importante entender isso com profundidade. O silêncio de Deus nunca é vazio. Quando Deus se cala, ele continua sendo Deus. Continua sustentando, continua vendo, continua guardando, continua impedindo coisas que você nem chegou a perceber. Continua conduzindo passos que, aos seus olhos, parecem comuns, mas que já fazem parte da resposta. O problema é que a alma cansada quer sinais imediatos para conseguir respirar. Quer uma prova rápida de que tudo vai melhorar. Quer sentir alguma coisa intensa, alguma intervenção clara, alguma mudança que devolva alívio. Só que nem toda obra de Deus começa com barulho. Muitas começam no oculto, muitas começam em silêncio. Muitas começam em lugares onde o coração ainda não consegue interpretar o que ele já está fazendo. A Bíblia revela isso de forma muito profunda. Há momentos em que Deus parece distante, mas está mais perto do que nunca. Há fases em que o ser humano se sente esquecido, mas está sendo sustentado por uma graça que não falhou nenhum dia. Quantas vezes os servos de Deus passaram por períodos em que não entendiam o processo, mas depois perceberam que o Senhor nunca deixou de agir. O fato de você não conseguir enxergar hoje não significa que nada esteja acontecendo. O fato de a resposta não ter vindo do jeito que você queria não significa que ela não esteja sendo construída. O fato de o céu não ter falado na velocidade da sua angústia não significa que Deus tenha ficado indiferente à sua dor. Talvez o silêncio esteja te ferindo, porque você esperava uma direção que ainda não veio, uma cura que ainda não aconteceu, uma mudança que parecia urgente demais para demorar tanto. E no meio disso, sua alma começou a perguntar: onde está Deus? Por que ele não responde? Por que eu continuo aqui? Só que existe uma diferença entre Deus não agir e Deus agir de um modo que você ainda não reconheceu. Existe uma diferença entre abandono e processo. Existe uma diferença entre ausência e tratamento. E quem não entende essa diferença pode se desesperar no meio de uma obra que ainda está em andamento. Talvez Deus esteja te ensinando a perceber que a presença dele não depende da intensidade das suas emoções. Talvez ele esteja te mostrando que a fidelidade dele não diminui nos dias em que você sente menos. Talvez ele esteja trabalhando em áreas tão profundas que, se a resposta viesse apenas do lado de fora, você até teria alívio por um tempo, mas continuaria ferido por dentro. Deus conhece a ordem certa das coisas. Ele sabe o que precisa ser tocado primeiro. Ele sabe quando abrir a porta, quando fechar, quando sustentar, quando corrigir, quando consolar e quando simplesmente permanecer ao seu lado em silêncio até que a sua alma compreenda que não está sozinha. E quando essa verdade entra no coração, alguma coisa começa a mudar. A pessoa para de medir a presença de Deus apenas pelo que sente no momento. Para de transformar o atraso em rejeição. Para de confundir o silêncio com indiferença. E aos poucos, passa a entender que Deus pode estar em profundo movimento justamente no período em que tudo parece parado. Só que essa compreensão leva a uma pergunta inevitável. Se Deus está agindo, por que a resposta dele quase nunca vem do jeito que a alma imaginava? É exatamente isso que o próximo passo dessa mensagem vai revelar. A resposta de Deus nem sempre vem como a alma imaginava. Quando a alma está cansada, ela começa a desejar respostas rápidas, claras e definitivas. Ela quer que Deus mude o cenário, feche a ferida, resolva a crise e devolva a paz de uma vez. Isso é compreensível. Quem está sobrecarregado não quer teorias, quer alívio, quer respirar sem peso, quer voltar a sentir esperança sem precisar lutar contra pensamentos escuros o tempo todo. Só que é justamente aqui que muita gente se frustra, porque espera que a resposta de Deus venha de um jeito, enquanto Deus decide responder de outro. A alma imagina a resposta como mudança externa imediata. Deus muitas vezes começa pela transformação interna.
A alma imagina a resposta como porta aberta. Deus às vezes responde primeiro com força para suportar o corredor. A alma imagina a resposta como fim da luta. Deus, em muitos casos, responde com paz no meio dela. E essa diferença entre o que a pessoa espera e o que Deus faz pode gerar confusão no início. Porque quando o coração está cansado, ele tende a reconhecer apenas aquilo que alivia rapidamente. Mas nem toda resposta de Deus chega para aliviar primeiro. Algumas chegam para sustentar, outras chegam para amadurecer. Outras chegam para impedir que você quebre por dentro antes da hora da virada. Pense nisso com sinceridade. Quantas vezes você pediu a Deus uma solução visível e o que veio foi uma força que você não sabia que ainda tinha? Quantas vezes você pediu uma resposta objetiva e o que veio foi uma calma inexplicável no meio do caos? Quantas vezes você queria que Deus retirasse a dor, mas Ele começou tratando a forma como você estava enfrentando a dor? Esse também é um jeito de responder. E muitas pessoas não percebem isso porque estão esperando um formato específico de milagre. Só reconhecem a ação de Deus quando tudo muda por fora. Só que, em muitos casos, o primeiro milagre acontece por dentro, em silêncio, no lugar exato onde a alma estava se desfazendo. Há respostas de Deus que não chegam como notícia, chegam como sustento. Há respostas que não aparecem como mudança instantânea, aparecem como discernimento. Há respostas que não são o fim da batalha, mas a coragem para atravessá-la sem perder a fé. Há respostas que vêm como livramentos, que você nunca chegou a enxergar. Há respostas que vêm na forma de interrupções que no começo parecem frustração, mas depois revelam proteção. Há respostas que chegam quando Deus não entrega aquilo que você queria, porque Ele sabe que, naquele momento, o que você queria não era o que sua alma mais precisava. Isso exige maturidade espiritual para ser compreendido, porque a alma cansada costuma medir o cuidado de Deus pela velocidade da mudança. Se a situação não mudou, ela pensa que nada aconteceu. Se a porta não se abriu, ela conclui que Deus não respondeu. Se o problema continua ali, ela acredita que a oração não foi ouvida. Mas essa leitura é limitada. Deus não trabalha só na lógica do resultado imediato. Ele trabalha na lógica da eternidade, da formação, da cura, do tempo certo. Ele enxerga o processo inteiro. Ele vê o que aconteceu, o que está acontecendo e o que ainda vai acontecer. Por isso, a resposta dele carrega uma sabedoria que muitas vezes a nossa pressa não consegue aceitar. A Bíblia mostra isso em muitas histórias. Houve momentos em que o povo queria libertação instantânea, mas Deus conduziu por etapas. Houve servos que pediram solução e receberam direção para suportar mais um pouco. Houve orações que não foram respondidas da forma esperada, mas ainda assim foram ouvidas com profundidade. O céu nunca confunde pressa humana com tempo perfeito. Deus sabe que uma resposta entregue fora da hora certa pode até agradar a emoção por um instante, mas não sustenta a alma no longo caminho. Ele responde do jeito que cura, não apenas do jeito que alivia. Talvez seja isso que você precise entender hoje. Talvez você tenha dito que Deus não respondeu, quando na verdade Ele respondeu de uma maneira que sua dor ainda não conseguiu reconhecer. Talvez a força que te manteve de pé já fosse parte da resposta. Talvez o discernimento que começou a nascer dentro de você já fosse parte da resposta. Talvez a paz que aparece em alguns instantes, mesmo em meio ao peso, já seja um sinal de que Deus não saiu do processo. Talvez o livramento que você ainda vai descobrir explique muitas das coisas que hoje parecem apenas demora. Quando essa chave vira dentro da pessoa, ela deixa de procurar apenas uma solução imediata e começa a perceber o cuidado de Deus em camadas mais profundas. Ela entende que o Senhor não responde apenas para resolver um dia difícil. Ele responde para tratar a alma, fortalecer a fé e preparar o coração para não desmoronar diante do que ainda virá. Só que isso nos leva a uma verdade ainda mais profunda. Se Deus nem sempre muda primeiro o cenário, então o que exatamente Ele quer tratar dentro de nós antes de mudar a situação? É esse ponto que começa a revelar a profundidade real da resposta de Deus. O que Deus quer tratar na alma
antes de mudar a situação. Existe algo que muita gente só entende depois de muito tempo. Nem sempre Deus começa mudando o que está ao seu redor. Em muitos momentos, Ele começa tratando o que está dentro de você. E isso não acontece porque o seu problema não importa. Acontece porque Deus sabe que, se a alma continuar ferida, confusa, ansiosa e presa aos mesmos padrões internos, até uma mudança externa pode perder a força com o tempo. Há situações em que o maior milagre não é a porta que se abre, é a pessoa que já não entra por ela, com o mesmo coração quebrado de antes. Muitas vezes a alma cansada não está sofrendo apenas pelo peso da situação. Ela está sofrendo também pela forma como aprendeu a carregar esse peso. Há pessoas que vivem em estado constante de alerta. Pessoas que tentam controlar tudo porque têm medo de perder mais uma vez. Pessoas que se tornaram emocionalmente dependentes de respostas rápidas porque já sofreram demais com a espera. Pessoas que se cobram o tempo todo, que nunca descansam de verdade, que se sentem culpadas até por estarem fracas. E enquanto tudo isso permanece intocado, a dor vai mudando de nome, mas continua habitando o mesmo lugar. É por isso que Deus, em sua sabedoria, não trabalha apenas para resolver eventos. Ele trabalha para curar estruturas. Ele sabe que há pensamentos adoecidos precisando de renovação. Há feridas antigas que ainda influenciam reações presentes. Há medos que nasceram em outras fases da vida, mas ainda determinam decisões hoje. Há rejeições mal curadas que fizeram a pessoa acreditar que sempre será deixada para trás. Há uma necessidade excessiva de controle que sufoca a paz. Há uma dificuldade real de descansar em Deus, porque a alma se acostumou a sobreviver tensionada, como se relaxar fosse perigoso. Talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Talvez a sua situação esteja difícil, sim, mas exista algo ainda mais profundo pedindo atenção. Talvez Deus não esteja apenas querendo te tirar dessa fase. Talvez Ele esteja querendo te libertar da forma como essa fase entrou em você. Porque uma coisa é passar por dias escuros. Outra coisa é deixar que esses dias reorganizem sua alma em torno do medo, da desconfiança e da exaustão. Deus não quer apenas te ver saindo da luta. Ele quer te ver saindo dela mais inteiro por dentro, mais sensível à voz dele, mais maduro, mais livre, mais curado do que entrou. A alma cansada costuma pedir alívio. Deus muitas vezes oferece tratamento, e tratamento nem sempre é confortável no começo, porque ele mexe em áreas que a pessoa preferia não tocar. Ele revela dependências emocionais que pareciam normais. Ele expõe pensamentos que estavam dirigindo a vida sem serem percebidos. Ele confronta crenças internas como esta: se Deus me ama, então tudo precisa acontecer rápido. Ou esta: se eu estiver sofrendo, é porque estou sozinho. Ou ainda esta: se eu não conseguir dar conta, então decepcionei a Deus. Tudo isso precisa ser visitado pela verdade, porque nenhuma dessas vozes expressa o coração do Pai. Quando Deus trata a alma, Ele não está atrasando sua vida. Ele está impedindo que você avance carregando coisas que iriam te ferir ainda mais no futuro. Há bênçãos que exigem uma estrutura interior que ainda está sendo formada. Há respostas que pedem maturidade para serem sustentadas. Há portas que, se fossem abertas antes da cura, apenas ampliariam conflitos que ainda não foram resolvidos no coração. Deus não entrega apenas o que você pede. Ele também prepara quem você está se tornando. Que essa preparação é uma das expressões mais profundas do amor dele. Na Bíblia, isso aparece o tempo todo. Deus não apenas muda cenários, ele transforma pessoas dentro dos cenários. Ele não apenas tira do deserto, ele ensina no deserto. Ele não apenas acalma tempestades, ele fortalece a fé no meio delas. Ele não apenas responde à necessidade visível, ele toca o lugar escondido onde a alma aprendeu a adoecer. E quando ele faz isso, a resposta se torna muito maior do que uma solução momentânea. Ela vira restauração de identidade, de confiança, de direção e de paz. Talvez o seu maior pedido hoje seja que Deus mude algo fora de você. Mas talvez a resposta mais amorosa que Ele esteja construindo seja a cura de algo dentro de você. Talvez a situação ainda não tenha mudado, porque o Senhor está arrancando raízes de medo, de culpa,
de rejeição e de ansiedade que já estavam sugando sua força há muito tempo, talvez ele esteja fazendo uma obra que não cabe na sua pressa, mas cabe perfeitamente no seu futuro. E quando isso for entendido, a alma deixa de olhar para o processo como castigo e começa a enxergá-lo como cuidado. Só que essa verdade fica ainda mais poderosa quando percebemos que a Bíblia nunca escondeu o cansaço da alma nos servos de Deus. Pelo contrário, as Escrituras mostram que homens profundamente usados por Deus também enfrentaram abatimento, esgotamento e noites interiores intensas. E isso muda completamente a forma como você deve interpretar a sua dor hoje. A Bíblia mostra que servos de Deus também enfrentaram cansaço da alma. Uma das mentiras mais cruéis que uma alma cansada pode acreditar é esta: se eu estivesse bem com Deus, não estaria me sentindo assim. Essa ideia fere muita gente em silêncio, porque além do sofrimento que já está carregando, a pessoa ainda passa a se condenar espiritualmente. Ela pensa que o abatimento é prova de fracasso, que a exaustão é sinal de fé fraca, que o desânimo revela distância de Deus. Só que a Bíblia desmonta essa mentira com muita clareza. As Escrituras não escondem a dor dos servos de Deus. Elas mostram homens reais com fé real, vivendo conflitos profundos, noites difíceis e momentos em que a alma parecia não suportar o peso da caminhada. Davi, por exemplo, foi um homem que conheceu a presença de Deus, mas também conheceu dias em que o coração se derramava em angústia. Em muitos salmos, ele não fala como alguém que está sempre emocionalmente estável. Ele fala como alguém que sente medo, perseguição, cansaço, tristeza e conflito interior. Ele abre o coração diante do Senhor sem maquiagem espiritual. Em vez de fingir força o tempo todo, ele transforma sua dor em oração. E isso ensina algo poderoso. A profundidade da fé não está em nunca se abater. Está em saber onde derramar o abatimento. Davi não escondia de Deus o que estava sentindo. Ele levava para Deus exatamente aquilo que estava tentando esmagar sua alma. Elias também viveu algo muito forte. Depois de uma grande manifestação do poder de Deus, ele entrou num estado de esgotamento profundo. O mesmo homem que enfrentou profetas e viu fogo descer do céu, depois se viu com medo, exausto e desejando parar. Isso mostra que experiências espirituais intensas não anulam a vulnerabilidade humana. Ninguém vive o tempo todo no auge. Há momentos em que, depois de batalhas grandes, o corpo sente, a mente sente e a alma sente. E veja como Deus tratou Elias. O Senhor não começou corrigindo com dureza. Ele cuidou, sustentou, alimentou e só depois conduziu. Isso revela o coração de Deus para com quem está cansado. Ele não olha para a exaustão com desprezo, ele responde com cuidado. Jó também atravessou um nível de sofrimento que ultrapassava a capacidade de compreensão humana. Ele perdeu, sofreu, foi ferido em muitas áreas da vida e viveu dias em que a alma ficou esmagada por perguntas sem respostas. Jó não tinha a visão completa do que estava acontecendo. Ele não entendia o processo. E mesmo assim, sua história mostra que a falta de entendimento imediato não significa ausência de propósito. Há dores que não são explicadas no começo. Há fases em que a pessoa não sabe por que está vivendo aquilo. Mas o fato de não entender não quer dizer que Deus perdeu o governo da situação. Jó nos ensina que nem sempre a alma cansada precisa primeiro de explicações. Às vezes, ela precisa continuar sustentada até que a revelação chegue no tempo certo. Jeremias também conheceu o peso do desânimo. Ele não foi um homem distante da dor humana. Pelo contrário, seu ministério foi marcado por lágrimas, rejeição, solidão e um sentimento profundo de esmagamento interior em muitos momentos. Isso é importante, porque nos lembra que sensibilidade espiritual não protege ninguém da experiência do sofrimento. Há pessoas que amam a Deus de verdade e, ainda assim, passam por estações em que a alma geme. Há pessoas chamadas por Deus que também enfrentam dias emocionalmente pesados. O ponto não é negar isso. O ponto é saber que, mesmo nesses vales, Deus continua presente e continua escrevendo história onde parece haver apenas desgaste. E quando olhamos para Jesus, encontramos um convite que atravessa séculos.
e continua alcançando os cansados de hoje. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus chama para perto os cansados e sobrecarregados. Isso é muito revelador. Ele não chama apenas os fortes, os equilibrados ou os que estão com tudo resolvido por dentro. Ele chama os cansados. Ele reconhece esse estado. Ele legitima essa dor. Ele mostra que o lugar da alma sobrecarregada não é a rejeição, é a aproximação. O cansaço não desqualifica você da presença de Deus. O cansaço pode ser exatamente a condição que te faz correr para mais perto dele com sinceridade e necessidade real. A Bíblia, portanto, não trata a alma cansada como um escândalo espiritual. Ela trata como uma realidade humana que precisa ser levada à presença de Deus. Isso muda tudo, porque quando você entende que homens de Deus também choraram, se abateram, se cansaram e atravessaram desertos interiores, você para de transformar sua dor em culpa automática. Você começa a perceber que o seu momento atual não prova que Deus te rejeitou. Prova apenas que você é humano, que está vivendo um processo real e que precisa ser sustentado pela graça, como tantos outros foram antes de você. Talvez você tenha se olhado com dureza demais. Talvez tenha chamado de fraqueza aquilo que Deus chama de sobrecarga. Talvez tenha se cobrado permanecer forte o tempo todo, quando a própria Bíblia mostra que servos fiéis também enfrentaram colapsos interiores. Só que há algo ainda mais profundo nisso tudo. Se Deus sustentou outros em momentos de exaustão, então também existem sinais de que Ele está agindo na sua vida agora, mesmo que você ainda não tenha percebido claramente. E reconhecer esses sinais pode reacender a esperança dentro de você. Os sinais de que Deus já está respondendo, mesmo que você ainda não perceba. Quando a alma está cansada, ela costuma se fixar no que ainda não mudou. Ela olha para o problema que continua ali, para a porta que não se abriu, para a oração que ainda não ganhou a forma que esperava, e conclui que nada está acontecendo. Só que nem sempre a ausência de uma mudança visível significa a ausência de resposta. Muitas vezes, Deus já começou a agir, mas a resposta ainda está se manifestando em camadas que o coração cansado não percebe facilmente. E reconhecer isso pode impedir que você desista justamente no momento em que o céu já está tocando áreas profundas da sua vida. Um dos primeiros sinais de que Deus ainda está te sustentando é simples, mas muito forte. Você ainda está de pé. Talvez você diga que está de pé só porque não teve escolha. Talvez sinta que continuou apenas por obrigação. Talvez ache que isso não significa muita coisa. Mas significa. Porque houve dias em que o peso foi tão grande que, humanamente falando, você não teria forças para continuar com lucidez, para cumprir o que precisava, para manter alguma ordem no meio do caos. E mesmo assim, você chegou até aqui. Isso não é pouca coisa. Há um sustento invisível carregando você em dias que a sua própria força já não daria conta. Outro sinal importante é que, mesmo cansado, você ainda sente sede de Deus. Pode ser uma sede fraca, silenciosa, quase misturada com dor, mas ela existe. Você ainda procura uma palavra. Você ainda deseja entender o que Deus está fazendo. Você ainda se aproxima, mesmo que com passos lentos. Uma alma completamente endurecida não busca refúgio. O fato de você continuar querendo ouvir, continuar tentando orar, continuar se abrindo para uma mensagem como esta, já mostra que alguma coisa dentro de você continua viva. E se ainda existe fome espiritual, então ainda existe movimento de Deus preservando a sensibilidade do seu coração. Também é sinal de resposta o fato de você não ter perdido totalmente a capacidade de ser tocado pela verdade. Há pessoas que, quando a dor se acumula demais, constroem muros por dentro. Param de sentir, param de ouvir, param de se abrir. Mas você ainda se importa. Você ainda se emociona. Você ainda é confrontado por dentro quando uma verdade chega. Isso é importante, porque Deus muitas vezes começa a responder, não mudando tudo ao redor de uma vez, mas impedindo que o seu interior morra no meio da luta. Antes de restaurar cenários, Ele preserva aquilo que ainda pode florescer dentro da alma. Há outro sinal que muita gente despreza,
mas que revela cuidado divino. Você ainda não desistiu por completo. Sim, pensamentos de desistência podem ter vindo. O desânimo pode ter apertado. A vontade de parar pode ter visitado sua mente mais de uma vez. Mas existe uma diferença entre ser atacado pelo desejo de desistir e realmente entregar tudo ao vazio. Você continua aqui, continua ouvindo, continua procurando sentido, continua tentando respirar no meio da pressão. Isso já mostra que existe uma mão te segurando em lugares onde talvez você ache que está andando sozinho. E preste atenção em algo que parece pequeno, mas não é. Este vídeo ter chegado até você também pode ser um sinal. Não porque qualquer mensagem resolva tudo sozinha, mas porque Deus sabe alcançar a alma nos detalhes. Ele sabe tocar o coração por caminhos que a pessoa não esperava. Ele sabe usar uma palavra, uma lembrança, uma pausa, uma leitura, uma mensagem ou um momento específico para reacender a percepção de que o céu não está indiferente. Há pessoas que chamam isso de coincidência. Mas quem já viveu o cuidado de Deus em tempos difíceis sabe que muitas vezes a resposta começa assim, como uma luz discreta entrando num quarto escuro. Talvez você estivesse esperando um sinal grandioso, algo incontestável, imediato, impossível de ignorar. Mas Deus nem sempre começa pelo estrondo. Às vezes, Ele começa pelo sustento, pela preservação da sua mente no limite, pela capacidade de continuar mais um dia, pela sensibilidade que não morreu, pela fome espiritual que resiste, pela verdade que ainda te alcança, pela misericórdia que te impede de cair mais fundo. Tudo isso também é resposta. Tudo isso também é cuidado. Tudo isso também é evidência de que Deus não abandonou a sua história. Quando a pessoa percebe esses sinais, a esperança começa a voltar de um jeito mais maduro. Ela para de pensar que só haverá resposta quando o problema desaparecer. Ela entende que o agir de Deus pode começar antes, dentro, no oculto, no sustento diário, naquilo que impede a destruição total do interior. E essa compreensão prepara a alma para um próximo passo muito importante. Porque se Deus já está agindo, o que fazer quando o cansaço é tão grande que você já não consegue nem orar direito, nem encontrar palavras para expressar o que sente? É exatamente isso que precisa ser tratado agora. O que fazer quando a alma está cansada e você não consegue nem orar direito? Existem momentos em que a alma fica tão sobrecarregada que até orar parece difícil. A pessoa quer falar com Deus, mas as palavras não saem. Quer se aproximar, mas a mente está confusa. Quer encontrar alívio, mas por dentro só existe um cansaço que mistura dor, silêncio, medo e desgaste. E quando isso acontece, muita gente ainda se culpa, como se a dificuldade de orar fosse prova de distância espiritual. Só que não é. Em muitos casos, a dificuldade de orar não é falta de fé, é excesso de peso. É sinal de que a alma chegou num nível de exaustão em que já não consegue se expressar com a mesma clareza de antes. A primeira coisa que você precisa fazer nesse estado é parar de tentar parecer forte diante de Deus. Deus não se impressiona com frases bonitas, com discursos longos ou com uma aparência de equilíbrio que nem o seu coração consegue sustentar. Ele não precisa que você organize perfeitamente a dor para então se aproximar. Ele conhece o caos antes mesmo de você encontrar palavras para descrevê-lo. Então, quando a alma estiver cansada demais, não tente montar uma performance espiritual. Seja verdadeiro. Se tudo o que você consegue dizer é "estou cansado", diga isso. Se só consegue dizer "me ajuda", diga isso. Se o coração está apertado demais para construir qualquer frase longa, entregue a Deus esse aperto do jeito que ele está. A sinceridade toca mais o céu do que a aparência de controle. Depois disso, entenda uma verdade que pode te aliviar muito. Estar sem palavras não significa estar sem oração. Há dores que oram em silêncio. Há lágrimas que dizem coisas que a boca não consegue expressar. Há noites em que o simples fato de você se colocar diante de Deus, mesmo sem conseguir falar muito, já é uma forma profunda de busca. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, a palavra mostra que há momentos
em que a nossa fraqueza nos limita, mas isso não interrompe o cuidado de Deus. Ele conhece a linguagem da alma quando a mente já não consegue organizar nada. Por isso, não transforme sua limitação de hoje em condenação. Transforme em entrega. Outra atitude importante é não tomar decisões permanentes em dias de exaustão profunda. Quando a alma está muito cansada, ela não enxerga com equilíbrio. Tudo parece mais pesado, mais escuro e mais definitivo do que realmente é. Então esse não é o momento de decidir que nada mais vale a pena, que Deus não está ouvindo, que você precisa se afastar de tudo ou que não existe mais saída. O cansaço é um péssimo conselheiro. Ele fala alto, mas não fala com verdade completa. Em dias assim, a melhor decisão pode ser a mais simples: permanecer, respirar, não se abandonar, não romper com Deus por causa de uma dor que ainda está te impedindo de enxergar o processo inteiro. Também é importante voltar para a palavra, mesmo que em pequenas porções. Não com a pressão de quem precisa sentir algo extraordinário a cada leitura, mas com a humildade de quem sabe que a alma precisa de alimento. Há dias em que um versículo entra como água em terra seca. Há dias em que uma verdade breve sustenta mais do que uma longa tentativa de se convencer a ficar bem. A alma cansada não precisa de exigência, precisa de cuidado, precisa de constância, precisa de verdade recebida aos poucos, até que o coração volte a respirar com mais clareza. Deus não rejeita processos lentos. Ele sabe reconstruir uma alma por etapas. Outra coisa que você precisa fazer é parar de medir o amor de Deus pela sua força emocional do dia. Há momentos em que você vai sentir pouco, vai reagir pouco, vai conseguir pouco. E isso não diminui o amor de Deus por você. O Senhor não ama mais quando você está forte e não ama menos quando você está quebrado. Ele não se aproxima mais nos dias em que você ora bem e não se afasta nos dias em que você só consegue ficar em silêncio. O amor de Deus não oscila com o seu nível de energia. A presença dele não depende do seu desempenho emocional. E compreender isso é essencial para uma alma cansada que está acostumada a se cobrar até no momento da dor. Talvez neste momento, o que você mais precisa não seja tentar fazer muito. Talvez o que você precise seja voltar ao básico da fé com honestidade. Falar pouco, mas falar de verdade. Ler pouco, mas ler com fome. Chorar, se for preciso, sem achar que isso é sinal de derrota. Silenciar diante de Deus sem transformar esse silêncio em afastamento. Permitir que Ele cuide de você no ritmo certo, sem a pressão de ter que sair dessa fase imediatamente para provar alguma coisa. Há curas que começam quando a pessoa para de lutar para parecer forte e aceita ser carregada por Deus por um tempo. E quando essa postura nasce, a alma começa a sair de um lugar de desespero para um lugar de rendição. Não é desistência, é rendição. Não é abandonar a esperança, é parar de tentar controlar tudo sozinho. É reconhecer que você não tem todas as respostas, não tem todas as forças e não tem toda a clareza, mas ainda assim decide permanecer perto de Deus. E essa decisão, por mais simples que pareça, abre espaço para uma compreensão ainda mais profunda. Porque a resposta de Deus para a alma cansada não é apenas sobreviver mais um pouco. Ela é muito mais profunda do que um alívio momentâneo. E é isso que o próximo passo vai revelar. A resposta de Deus para a alma cansada é mais profunda do que alívio. Quando a alma está sofrendo, tudo o que ela quer é respirar sem peso. Quer descanso, quer paz, quer um intervalo da dor. Isso é humano. Isso é compreensível. Quem está cansado por dentro não está procurando discursos complexos. Está procurando um pouco de alívio para continuar vivendo. Só que a resposta de Deus não se limita a diminuir a dor por um instante. O que Deus faz vai muito além de tornar o dia mais suportável. Ele toca a alma de um jeito que não apenas ameniza o sofrimento, mas reconstrói o sentido da caminhada. Muitas pessoas pedem a Deus que tire o peso, e Deus começa devolvendo direção. Outras pedem que a dor acabe logo, e Deus começa restaurando a paz no centro do coração. Há quem peça uma resposta para sair da crise,
E Deus responde formando uma nova estrutura interior que a crise não consegue mais dominar como antes. Isso porque Deus não quer apenas te ajudar a sobreviver a uma fase ruim. Ele quer impedir que essa fase defina quem você será daqui para frente. Ele quer tocar áreas profundas da sua vida para que o sofrimento não se transforme em identidade, para que a dor não vire morada permanente dentro de você, para que a exaustão não roube a visão do propósito. A resposta de Deus é mais profunda do que alívio, porque Ele não trabalha apenas na superfície. O alívio toca o momento. Deus toca a raiz. O alívio pode acalmar por algumas horas. Deus cura em níveis que mudam a forma como você atravessa as próximas estações da vida. O alívio diz respeito ao peso que você sente agora. Deus também está atento ao tipo de pessoa que está sendo formada dentro do processo. Ele sabe que existem dores que, se não forem visitadas pela verdade dele, continuam reverberando por muito tempo, mesmo depois de a situação ter mudado. Por isso, em vez de apenas retirar o desconforto, ele muitas vezes escolhe restaurar o interior. Isso significa que a resposta de Deus pode incluir coisas que a alma cansada não imaginava pedir. Pode incluir maturidade, pode incluir discernimento, pode incluir uma nova forma de confiar, pode incluir libertação de pensamentos que estavam te aprisionando há anos, pode incluir cura de feridas que se escondiam atrás do problema atual, pode incluir a reconstrução da sua relação com o tempo, com a espera, com a dor e até com a presença de Deus. Em outras palavras, Deus não quer apenas te tirar de um lugar ruim. Ele quer te fazer sair desse lugar com mais clareza, mais firmeza, mais sensibilidade espiritual e mais liberdade interior. Talvez você tenha pedido a Deus apenas uma pausa no sofrimento, mas Ele esteja te oferecendo uma transformação muito mais completa. Talvez você quisesse apenas que a pressão diminuísse e Deus esteja trabalhando para que a sua alma não volte mais a viver escravizada pelos mesmos medos. Talvez você tenha clamado por socorro para hoje, e Deus esteja construindo dentro de você algo que vai sustentar não só este dia, mas muitos outros que ainda virão. Porque a fidelidade dele não age apenas para apagar incêndios emocionais. Ela age para restaurar ruínas internas, para levantar o que caiu por dentro e para devolver sentido onde o vazio tentou dominar. Há um momento em que a pessoa começa a perceber que o maior presente de Deus não foi simplesmente resolver tudo de imediato, mas não deixá-la sair do processo da mesma forma que entrou. Ela entende que a alma, antes esmagada, começou a ganhar fôlego, que a mente, antes afogada em confusão, começou a encontrar clareza, que o coração, antes dominado pelo medo, começou a reaprender a confiar, que o vazio, antes tão pesado, começou a ser visitado por uma paz que não depende totalmente das circunstâncias. Isso é mais do que alívio, isso é restauração, isso é resposta em profundidade. Na Bíblia, Deus nunca tratou seus filhos apenas como pessoas que precisavam de uma solução imediata. Ele sempre tratou também a formação do coração. Por isso, tantas vezes o agir dele parece mais lento do que gostaríamos. Não porque ele se atrase, mas porque está trabalhando em dimensões que a pressa humana não alcança. Ele não quer apenas te manter de pé hoje. Ele quer te renovar por dentro. Ele não quer apenas te arrancar da dor. Ele quer te devolver visão. Ele não quer apenas aliviar o peso. Ele quer te mostrar que ainda existe propósito. Ainda existe direção e ainda existe vida depois desse cansaço. E quando essa verdade entra, a alma começa a entender que Deus não está oferecendo só uma trégua. Ele está oferecendo restauração. Não está oferecendo só um respiro temporário. Está oferecendo um reencontro com a esperança. Não está oferecendo só uma melhora de cenário. Está oferecendo transformação interior. E quando o coração entende isso, ele já não busca apenas sair logo da dor. Ele começa a desejar sair curado, mais inteiro, mais livre e mais consciente da presença de Deus do que nunca. Só que uma mensagem como essa não termina apenas com entendimento. Ela precisa terminar com um chamado ao coração.
Porque se Deus ainda fala com a alma cansada, e se a resposta dele está sendo construída em profundidade, então existe uma forma certa de encerrar essa jornada, com restauração, esperança e uma entrega renovada. É exatamente isso que o último capítulo precisa selar dentro de quem está ouvindo. Talvez hoje a sua alma ainda esteja cansada, talvez o peso continue real, as perguntas ainda não tenham sido respondidas do jeito que você esperava, e o coração ainda esteja tentando encontrar fôlego no meio de dias difíceis. Mas depois de tudo o que foi dito aqui, existe uma verdade que você precisa guardar com força. O seu cansaço não anulou a presença de Deus. A sua fraqueza não cancelou o cuidado dele. O seu silêncio não impediu que ele continuasse ouvindo. E a sua dor, por mais profunda que seja, não conseguiu afastar você do alcance da graça. Há momentos em que a alma só precisa lembrar que não foi esquecida. Precisa ouvir de novo que Deus continua vendo aquilo que ninguém mais percebe. Que Ele continua trabalhando em lugares onde os olhos humanos não chegam. Que Ele continua sustentando você, mesmo nos dias em que sua própria força já não seria suficiente. Talvez você tenha chegado até aqui pensando que precisava de uma resposta imediata para conseguir continuar. Mas pode ser que a maior resposta de Deus hoje seja esta certeza renovada dentro de você. Eu ainda estou aqui. Eu ainda estou cuidando. Eu ainda não terminei. Leve isso para o coração. Nem toda resposta vem com barulho. Nem toda resposta chega da maneira que a alma imaginou. Às vezes, ela começa como sustento. Às vezes, como direção. Às vezes, como paz no meio do caos. Às vezes, como uma verdade que entra em silêncio e impede o seu interior de desabar. E quando você começa a perceber isso, entende que Deus não estava distante nos dias escuros. Ele estava presente de um jeito profundo, constante e fiel, mesmo quando você não conseguia reconhecer claramente. Se a sua alma chegou até aqui ferida, cansada, sobrecarregada e sem direção, não saía desta mensagem carregando a mesma leitura que fazia antes. Você não está abandonado. Você não foi deixado para trás. Você não está vivendo um vazio sem a presença de Deus. O Senhor ainda fala com a alma cansada. Ainda acolhe quem está quebrado por dentro. Ainda restaura quem pensou que já não conseguiria se levantar de novo. Ainda toca o que ninguém vê. Ainda devolve sentido para quem achava que só restava sobreviver. Agora, em vez de sair daqui apenas com emoção, saia com decisão. Decida não medir o amor de Deus pelos seus sentimentos de hoje. Decida não transformar a demora em rejeição. Decida não chamar de abandono aquilo que pode ser processo. Decida continuar se aproximando, mesmo que com passos pequenos. Decida permanecer, mesmo sem todas as respostas. Porque quem permanece perto de Deus, ainda que em silêncio, nunca permanece no mesmo lugar para sempre. O Senhor sabe conduzir, sabe tratar, sabe fortalecer e sabe restaurar no tempo certo. E se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários. Deus ainda fala com a alma cansada. Faça isso não apenas como uma frase bonita, mas como uma declaração de fé. E envie este vídeo para alguém que esteja vivendo dias pesados por dentro. Talvez essa pessoa esteja precisando exatamente dessa resposta hoje. Porque quando Deus toca uma alma cansada, Ele não apenas devolve alívio, Ele devolve esperança, direção e vida.